Fala comigo, galera. Meu nome é Thiago Góes. Estou aqui com o não menos importante, Rafa Mamute. Boa noite, pessoas lindas do meu E coração. o nosso ilustríssimo convidado, o Dr. Geraldo Dias. Como é que tá, meu amigo? Muito bem, obrigado, Thiago, estar aqui com vocês, Rafael. Vai ser uma noite agradável passar aqui com vocês. Uma grande satisfação, Dr. Geraldo. Ô, doutor Geraldo, deixa eu perguntar pro senhor, o senhor é da onde? Eu nasci em Águas Formosas. Explica onde. Fica naquela região do Vale do Mucuri, do Médio Mucuri. Então, indo na BR-116, quando chega em Teófilo Otoni, larga a BR e pega a sentido Águas Formosas, que é a cidade mais, assim, maior população daquele setor. Mais uns 100 e poucos quilômetros. E o senhor formou lá também? O senhor estudou lá a vida inteira? Eu saí de lá com 15 anos, né? Aí fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fui para Niterói, onde eu passei no vestibular, a primeira vez logo. Entre Niterói e Rio de Janeiro, 20 anos. O senhor estudou aonde? Da Universidade Federal Fluminense. Não é pouca bosta não, rapaz. Trem federal mesmo. Em que ano foi isso? Eu entrei lá em 1980. Naquele tempo era mais fácil passar no buraco da agulha. E era dificuldade imensa, né? Eles falam que hoje a gente tem uma oportunidade maior, porque a gente tem uma facilidade, até um acesso à informação maior, né? Mas naquela época também tinha dificuldade, era imensa, né, cara? Quando eu saí de Águas Formosas, saí cheio de esperança, né? Vou chegar lá, vou arrebentar. Quando eu cheguei lá pelos anos do terceiro ano, que eu fui fazer uma prova experimental, né? No vestibular. Então, quando eu fiz a prova, a turma tinha 40 alunos e eu saí da prova confiante e tal. Quando eu vi o resultado, eu estava na posição 34. É bom demais. Aí eu falei, e saí comemorando, achando que estava bom, não fui o último, né? E aí fui conversar com um professor de história para saber dele quantos ali que passavam para medicina na Federal. Ele falou assim, ó, nossa rede é grande. Nós temos colégio em 3 bairros aqui do Rio de Janeiro. Cada um deles deve passar um. Nossa senhora! Mas nesse caso aí passou eu assustei com aquilo. E aí, falei, tem que engrenar uma cesta aqui. Aí comecei a estudar para valer mesmo, que eu vi que eu estava muito atrás mesmo. Porque eu era bom ali no interior, mas na hora que chegou na hora de competir mesmo, é que eu vi que tinha gente muito melhor do que eu ali. E aí eu comecei a me esforçar um pouco mais, e aí quando veio o segundo teste, né, eram 4 testes por ano, e aí no segundo teste eu já pulei para a posição 15º. Falei, já tá bom, mas tá longe ainda, só passa um e tal. Aí no terceiro teste... Aí eu fiquei em 5º. Aí o colégio mandou uma carta para mim. Estava eu lá e tal, um pouco chegou uma carta. Falou, você é um dos melhores alunos da rede. Aí eu me empolguei. Né? Falei, eu já estou competindo já em condições de vencer. Aí fomos para o último. Aí eu fiquei em primeiro lugar. Que top. Quando veio a prova, eu jantei as provas tudo lá e passei. E o senhor lembra dessa emoção até hoje? O senhor deve ver isso toda vez que você conversa sobre isso, né? Demais. Tá doido. E orgulho pra família. E na época tinha trote, rapava cabelo, jogava bosta. Tinha trote? Tinha. Botava gente pra vender coisinhas na rua pra juntar dinheiro pra eles tomarem cerveja. Os calouros, né? Ficava juntando o dinheiro pros veteranos beber. E a gente participava dessa festa. O calor tem que fazer isso mesmo. Não participar, não. Não, qual que é o time calor? E se não conseguisse nada, chegasse, não, eu só consegui arrecadar esse pouquinho aqui, você vai pro castigo. Barrava a gente no poste. Vou te contar. Vou contar a experiência que eu tive na faculdade. Isso aí, o último ano de trote na faculdade que eu estudava, a experiência era assim, a gente fazia o trote, né? Eu cheguei lá veterano, porque eu já era amigo dos veteranos que estudavam na faculdade, então cheguei lá veterano, a gente fazia os trotes. Aqueles que não quisessem pedir dinheiro para pagar a nossa cerveja, a gente tinha o desafio que era matar a formiga a grito. Só podia sair lá da área de convivência se matasse a formiga a grito. Então colocava a formiguinha lá, o cara ficava gritando nela. Não matava, né? Mas só pra fazer raiva neles, que eles tinham que pegar, pedir cerveja pra gente. E também tem aquele negócio, né? O cara, que eu acredito deve ter sido sua situação, o cara acha que é difícil entrar na faculdade até ele entrar nela. O difícil é sair. É verdade. Pura verdade. Entrar. Pura verdade. Agora, nós tivemos também uma situação que eu acho inteligente lá. E foi o seguinte, chegou no primeiro dia de aula, né? Aí todo mundo foi
vestido normal, assim, mas teve um colega, né, que ele foi todo arrumadinho, branco, impecável e tal. Primeiro dia de aula. Aí entrou um outro lá também, todo vestidinho de branco, e falou, ó, hoje nós vamos fazer a aula inaugural e tal, e pode ficar à vontade aí e tal. E eu vou chamar um aluno exemplar para vir aqui à frente. Aí chamou exatamente o que estava todo vestidinho de branco e tal. Eu falei, vem cá para frente. Tal. Ele veio, pô, então nós vamos dar uma aula de anatomia para vocês e tal, e mandava ele abrir os braços assim, mandava assim, né? E foi fazendo aquilo tudo, e a gente assistindo aquilo tudo, né, e tal. Ali já era o trote. Entendeu? O que estava dando aula não era professor, não era professor nenhum. Eu amo universitários. Ia fazer uma aula de anatomia e tal, assim, e inclusive ele ainda entrou falando assim, olha, e tem mais uma coisa, trote tá proibido aqui na faculdade, entendeu? Não é permitido esse tipo de coisa aqui. Era ele que estava dando pro trote. Foi um trote muito bolado, bem bolado. Mas e o senhor se especializou em quem? Você já chegou com essa ideia de especializar em uma área ou o senhor Clínico durante o primeiro, curso depois só clínico geral e depois... Quando eu concluí a faculdade, eu parti para residência. Primeira residência foi em anestesiologia. E na época também era uma coisa muito concorrida, era igual passar no buraco da agulha. E eu falei pro pessoal lá que Só um segundo, a residência é vulgo escravidão. Mais ou menos assim, ainda mais na área de sofrimento. É pesado. Inclusive hoje quase ninguém quer fazer anestesia e nem cirurgia geral, exatamente porque são áreas de muito serviço mesmo, né? E aí eu estava assim numa situação que achava que eu não estava pronto para poder fazer a prova e ia ser muito concorrido e tal na própria Faculdade Federal. E encontrei um professor na biblioteca lá e tal, e ele falou, já fez a inscrição? Eu falei, não vou não, que eu não me preparei para esse ano, vou deixar para o ano que vem. Ele falou assim, não, mas você já tem que fazer para ganhar experiência e tal. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, cheguei lá, foi o último inscrito, eu estava até baixando a portinha assim, eu falei, calma, tem mais um. Aí eu fiz exatamente. E aí eu passei na residência e comecei. A residência foi uma residência muito puxada na época, né? Essas residências são um setor público? Eles são normalmente são hospitais públicos? Não precisa obrigatoriamente ser, né? Mas essa era, né? A residência é aquele negócio que eles pagam o cara mal pra caralho pra fazer o cara trabalhar na E aconteceu um lance seguinte, que quando eu entrei na residência, lá se pagava 3 salários mínimos para o residente e tal. E aí, rolou uma greve lá em São Paulo e tal. E aí eles resolveram aumentar a residência para 10 salários mínimos. Puta. Opa, que beleza, mas aí veio um problema. Aumentou. Porque os professores ganhavam 8 salários. Nossa! E aí, imagina você. Você chegava lá, o professor falava assim, tá aí, ó, eu tô aqui, ganhando 8 salários pra estar ensinando uns mocorongos, apontar pra gente. Então, nós falando, pra ensinar uns mocorongos desses, aprender, e a gente ganhando 8, eles ganhando 10. Eu olhava e falava assim, professor, isso tá errado mesmo. Nós vai contra ele? Né? Mas no pátio os residentes tudo compraram carro e tudo, ficou tudo bonitinho, né? Mas na época tinha esse problema, né? Não podia comemorar lá dentro, nós tínhamos que ficar quietinho. Os professores estavam furiosos com aquele negócio. Como é que pode uma coisa dessa? Isso me desculpa. E o senhor especializou foi em aí eu fiz a oftalmologia em seguida, né? E na época aconteceu um fato interessante, que eu fiz a prova para residência na universidade em anestésio. E fiz, no ano seguinte, a prova para oftalmo. Passei para o Hospital dos Servidores do Estado, né? Na época lá. E aí eu optei por concluir a residência de anestésio e depois assumir pós-graduação na Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Aí nisso você trabalhou de médico quanto tempo? Desde até agora? Aí eu fiquei, depois que eu saí da faculdade, né, eu fiquei mais 10 anos dentro da faculdade. Eu praticamente morei lá, fiquei 16 anos dentro da faculdade. Você dava aula lá? Aí veio um concurso público em 89, aí eu passei nesse concurso também. Aí eu passei a ministrar aulas práticas, né? E fiquei dentro da faculdade até entrei em 93, assumi o cargo, a função, né? E naquela época a gente havia acabado de casar e aí veio a carta, não, você passou no concurso. E aí eu
fiquei uma semana, né, afastado do casamento e já assumi. E fiquei lá até que, em um certo momento, eu vi que começou a nascer o primeiro filho, depois o segundo e tal. Comecei um dia um deles sumiu lá dentro de um banco. Quando fomos achar, estava no colo de uma mulher. A mulher falou, não, eu vi esse menino aqui andando. Peguei ele pediu água, eu fui levei para beber água. Posso ficar com ele? Posso ficar com ele? Falei, sabe, Achei que é meu. acendeu a lanterna. Achado não é roubado. Não vai dar certo esses meninos livres desse jeito aqui. Somos desse jeito, não. Vou ter que ir embora. Então decidimos, mas na verdade, mesmo que batia no coração aqui, eu tinha já pensamento de vir para Minas Gerais. Vir para o interior, praticar medicina mesmo na região. O senhor ficou lá até quando, no Rio? Eu saí lá em 96, eu formei em 86, né? Fiquei 10 anos exatamente formado. Né? O senhor foi puxando essa também? Arroz com ovo? Não aprendi. Não, é graças a Deus. Não aprendi. Você também tem coisa boa, né? Talvez é porque eu já tinha medo, eu vou voltar pra Minas, entendeu? Vou continuar Então falando aprender isso trem. aqui vai ser problema. Não, você ficava lá, né, põe no espelho e ficava trem, uai, sou. Agora Foi eu desse jeito até hoje, não mudou não. Aqui. Hoje eu encontrei alguém aqui, hoje ele falou que você tem um sotaque e tal. Eu falei, bom, ele já me reconheceu que eu sou daquele setor lá. Mas aqui, eu conversei com o senhor, a gente conversou um pouco antes, né? Bateu um papo aqui no staff. Eu vou te falar, o senhor, a voz do senhor é igual de jornalista, o senhor não tem sotaque. Você reparou? Ele a não voz tem. dele é outra É igual mesmo. aqueles exercícios que o jornalista faz, o senhor não tem sotaque. Mas tem um pessoal, uma região ali do Mucuri ali e do Jequitinhonha que eles são é meio neutro. Pode ser que um carioca tá vendo a gente. Não, pode ser que um carioca tá vendo a gente falando, não, o sotaque do cara é pesado pra caralho. Um gaúcho vendo, mas pra nós mineiros é como se o sotaque deles fosse tipo central. Os nossos saem em volta do sotaque dele, tá entendendo? Ô Rafa, eu vou te contar, filho. Sabe o que o doutor Geraldo fez? A mulher, ele vai explicar melhor, mas vou te resumir. A mulher arrumou, acho que o cara arrumou uma confusão com a mulher, não sei o que aconteceu. A mulher pôs a mão na frente, o cara passou o facão na mão dela e reimplantou a mão dela. Você tem noção de que é isso? Foi de capa de revista aqui, ó. Essa revista aqui é muito famosa no Vale do Mucuri. Ele reimplantou a mão dela. Conta pra ele como é que foi essa experiência aí. A cara dele. Uma passagem assim que a gente não vê com certa tristeza, mas com final feliz. É, lógico. A parte melhor, né? Eu, quando fui ao hospital municipal, exatamente para fazer uma anestesia. E eu também tinha uma cirurgia de olho para fazer num outro hospital. E normalmente eu ia num primeiro, depois no outro. Nesse dia eu inverti. Eu fui primeiro, fiz a cirurgia ocular e vim para o outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, que eu estava já encerrando o procedimento anestésico, aí eu vi que estava tendo aquele tumultão dentro do bloco cirúrgico. E aí, quando fomos ver, era exatamente essa paciente que havia sido golpeada, né? Com uma faca bem grande, aquelas de churrasco. Nossa. Em várias partes, no rosto, na nuca e com a mão também que foi decepada. Colocou a E os mão na ortopedistas, frente, né? os ortopedistas estavam ali vendo aquela situação e ligando para Belo Horizonte para ver se havia possibilidade de assumir o caso e tal. E esses tipos de procedimento tem que serem feitos dentro de 6 horas. E aí se viu que estava muito distante, né? Mais de 600 quilômetros. E aí eu entrei na sala e ela me reconheceu. E ela falou, Dr. Geraldo, me salva. Olha que emoção. Fudeu. E eu tava. Nossa, Imagina você, né? Quer dizer, eu não posso chegar e entrar na área do outro colega e falar, não, dá licença que eu vou assumir o caso, né? Não é igual o filme, Eu sou né? anestesista. Doutor House fazia isso, mas não pode. Quando né? a paciente falou meu nome, né? Eu entendi que eu deveria entrar na história ali, no caso. E aí, quando eu cheguei perto, você me conhece? Ela falou assim, aí que eu a vi que ela se tratava da pessoa que pesava o meu almoço num self-service que eu ia lá. E eu não a conhecia tão bem, mas ela me reconheceu. E aí, em seguida, ela apagou. E aí nós, então, resolvemos sugerir
e fizéssemos a cirurgia lá. E o secretário de saúde da época se prontificou, o ortopedista também, na hora se prontificou a entrar na cirurgia. Nós fazíamos ela conjuntamente. E aí foram ao hospital vizinho, buscaram o equipamento que eu tinha de microcirurgia e iniciamos por volta de 11 horas da manhã. A cirurgia teve uma duração de 8 horas. 8 horas e 20 aproximadamente. E até foi bom porque ela é uma previsão de daria 12 horas. Mas também o ortopedista fez uma parte grande da cirurgia e a gente cuidou da microcirurgia, né? Recanalização, operação de nervo e tal, porque era importante que ela tivesse depois mobilidade boa e tudo. E aí eu tinha também uma viagem para fazer, fiz a viagem na Bahia. Quando retornei de Ilhéus, uma coisa impressionante. Todo mundo saiu da toca para eu encontrar comigo. Todo lugar que eu ia, muito assédio, muita visualização. O pessoal jogou vídeos no ar e foi assim. Foram 200 mil visualizações em poucos dias. Nossa, isso foi. Coisa muito. Ô, Geraldo, aproveitando o negócio, como que tem filha da puta que ainda fala mal do SUS, cara? É verdade. Isso aí, por exemplo, essa cirurgia, por exemplo, foi via SUS. Uhum. A cirurgia custaria algo em torno de uns 90 mil reais. Quanto uma mulher que serve marmita tem 90 mil reais pra implantar um braço? Ela ia arrancar o braço dela, assim, se falasse que é 90 mil, ela mesma arrancava o braço dela e jogava fora porque não tem 90 mil. Dos Estados Unidos né? Tem pessoas que as pessoas preferem não serem tratadas. Morrer do que... Aí tem filha da puta que fala mal do SUS. Não, eu vi um documentário, o cara falando assim que ele não foi tratado, até falando do sistema do SUS, do sistema de saúde americano, norte-americano. Falou que preferia não ser tratado de um câncer porque ele não queria deixar dívida para a família, porque o caso dele era muito difícil. Olha assim, e a gente não mensura isso porque a gente tem um SUS. Tem um SUS. E tem gente que vira e fala assim, não, porque tinha que privatizar a saúde. Mas o pior de tudo é quando sai da boca de pobre. Não, pior coisa dá vontade de dar no cara uma cadeirada. O pior de tudo é que sai da maioria da boca do pobre, que é desinformado. Porque o cara que é rico, ele não tá nem aí pro SUS, não, vai pro Albert Einstein lá, fecha o andar só. Mas até o rico aciona o SUS. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, ele precisa fazer uma revascularização cardíaca, um transplante cardíaco, um transplante de fígado, né? Ele vai fazer todos os exames particular, quando tiver o pré-operatório dele todo pronto, ele dá a entrada na solicitação pelo SUS, a cirurgia vai sair para ele. Sair. O SUS vai bancar. Então, as cirurgias de grande porte, inclusive, uma das coisas gratas que eu passei na minha vida foi conhecer o professor Zerbini, Euclides de Jesus Zerbini. Este homem foi o homem que fez o segundo transplante cardíaco no mundo e o primeiro no Brasil. Só um detalhe, pra galera que tem síndrome de cachorro vira-lata. O segundo transplante cardíaco do mundo foi feito no Brasil. Em São Paulo. E naquela época não existia o Instituto do Coração. E acabada a palestra dele, eu fiquei fascinado com tudo, né? E eu acho que houve uma empatia muito grande entre eu e ele, porque lá o auditório estava muito lotado. E ele deu uma atenção para mim especial. Ele me contou a vida dele. Uma coisa que eu achei mais incrível. Eu falei, sabe, talvez porque eu perguntei coisas para ele que talvez ninguém nunca tinha perguntado a ele. E ele resolveu me dar atenção. Lá estavam os maiorais da medicina do Rio de Janeiro, lá. E eu era um acadêmico de medicina e de repente eu me vi assim, sabendo detalhes da vida do Zerbini. O Zerbini contou coisas assim para mim que eu fiquei impressionado. Você viu o que ele me contou? Ele me contou que ele começou a fazer experiências com cães. E a faculdade de medicina não disponibilizava para ele um espaço para ele fazer essas experiências. E aí, ele não tinha um espaço dentro da faculdade. Então, ele fazia num lugar assim que não era adequado, pegava o coração de um cão, transportava para o outro e ficava fazendo essa... E os cães sobreviviam. Que top! Tá certo? E aí, até que um dia ele falou, pô, mas eu tô fazendo ciência no peito e na raça aqui, não, eu vou para cima.
Pegou, procurou a direção do hospital. E aí ele falou para eles, olha, eu quero um espaço aqui dentro da faculdade para eu fazer as experiências com os cães. Tal, nós vamos ver e tal. Falou, pois é, vocês têm um prazo de tal dia para fazer isso. Se não fizerem, eu vou tomar uma providência. E ele era o chefe de uma enfermaria. E aí o que ele fez? Quando o último paciente dele recebeu alta, ele veio tratando os pacientes dele e dando alta, dando alta. E não colocava outros no lugar. Quando chegou no último, no dia seguinte, ele foi lá no espacinho ruim que ele tinha, pegou os cães e pum, trouxe para dentro da enfermaria. Isso deu bode. Aí a turma surgiu contra ele. Não, só não pode fazer isso. Ele falou, então, me dê por escrito, eu estou proibido de fazer ciência aqui na faculdade. Como ninguém deu esse papel para ele, ele continuou operando. No peito da raça. Aí ele foi pra cima mesmo. E foi operando e trocando coração de um pro outro. E foi fazendo. Um dia ele se sentiu seguro. Falou, agora eu tô pronto para fazer um transplante em humanos. E aí ele pegou lá um paciente que já era morto, terminal. Esse não vai escapar mesmo, esse não tem expectativa de vida nenhuma, vai morrer mesmo e tal. Então vamos fazer uma coisa. E aí fez. O paciente viveu, me parece que 450 dias. Olha só. Ele contou por dias, né? Falou pra mim, ó, ele levou o primeiro caso. Aí quando ele fez isso, aí os holofotes se viraram para ele. Aí vem todo mundo, né? Não, maravilha, então, porque viu que a imprensa toda... A imprensa, gente, é um poder maravilhoso. A imprensa chegou e interessou. Quer dizer, o que eles não interessavam lá, a imprensa se interessou. Interessou no homem. E tal, quando viram o homem em evidência e tal. Aí, não, nós vamos dar um instituto para você fazer. E a comunidade científica não interessou tanto nele quanto a imprensa, né? É impressionante isso. Não é verdade? Né? E aí veio verba para tudo, né? E aí nasceu o Instituto Coração. E aí depois ele contou para mim também essa outra parte depois, como é que fez para o Instituto funcionar, que foi outra guerra também. Para poder introduzir um assunto que tem relação com esse do Instituto, o senhor foi prefeito de Ataleia, né? Conta um pouco sobre a experiência de ser prefeito da cidade. Como é que é confusão? Como é que você foi entrar nessa confusão? Como é que é chegar lá e falar assim, assumir essa missão. Vou virar prefeito. Como que foi? Bom, uma das coisas que a gente como médico enfrenta é uma situação de estar clinicando numa cidade e que os recursos da saúde são muito escassos e você faz uma prescrição com uma certa medicação e aquele medicamento não chega na boca do paciente que você está tratando. Você pede um exame para ele, pré-operatório, estou disposto a te operar daqui a um mês. Aí você pede o exame, ele aparece com o exame com 120 dias já vencido, porque o exame não saiu, já passou do prazo. Então, é tanta coisa que vai fazendo a gente se desiludir com aquele sistema. E um dia, resolvi, não, eu vou virar prefeito para ver se é assim mesmo. Vamos mudar esse sistema por dentro. Vamos ver se é. Se for assim, só que não foi, não. Quando a gente entrou, a gente colocou muito medicamento. É tanto que nós estamos em 2022 agora. Recentemente, um rapaz que levava os medicamentos vencidos para incinerar, ele me falou que no período meu se incinerava mais medicamento que vencia, que o povo não dava conta de consumir, do que o que se coloca lá para poder servir a população. Então o senhor elevou a saúde de Ataleia um outro patamar, né? Na época eles tinham um ranking das cidades da microrregional, e o município estava na repescagem. Vamos colocar igual o ranking do Campeonato Brasileiro, né? Então tem aquela turma ali que vai para Libertadores, né? Depois tem Copa Sul-Americana, aí tem outros que não são para lá, depois tem uns que vão rebaixar, né?
Nós podemos fazer esse ranking com a Série B, porque eu sou cruzeirense, nós temos... Não, o Cruzeiro ganhou 8 seguidas, você não pode... Não tá sendo atingido. Não tá tão ruim. Não, o Cruzeiro tá aí. Vamos considerar assim. Não é tão humilhante. Então, nós estávamos... Aí tinha aí o rebaixamento e nós estávamos assim... A 2 municípios para ir para a zona do rebaixamento ali. 16º, 15º lugar. Vamos colocar assim. Aí, foi como a gente assumiu. Estava nesse estágio aí. E aí, quando eu chamei a secretária, nós vamos cuidar da saúde desse jeito, tal. E foi cumprindo todos os indicadores da saúde. Porque aquilo ali é assim, ó. Você tem um indicador X. Você cumprir aquele indicador. Aí você vai pontuando. É mais ou menos como é o cálculo do índice de desenvolvimento humano de um município. Como é que é o saneamento básico lá? Como é que é a saúde? Como é que é a educação? Aquilo vai dando pontuação. Então chegou-se ao ponto que o município pulou para primeiro lugar. Né? Estava lá quase na zona de rebaixamento, pulou para primeiro lugar. Que é arrancada, né? Pô, arrancada. E aí, seguiu assim. E acho assim interessante, porque muitas vezes o governante até quer colocar a saúde dele boa. Qual o governante que entra e que não quer? Mas não tem os meios, não sabe como fazer aquilo. Ou não tem pessoas interessadas, imbuídas em fazer aquilo junto com ele. Entendeu? Capacitadas, né? Então quando você chega, você deixa um modus operandi. E aí quem entra depois, já entra naquela linha ali, fazendo aquilo ali. E eu achei ótimo que continuaram dando seguimento àquela maneira que a gente... O time que tá ganhando não se mexe, né? Deu aquele segmento. Foi muito bom. Mas isso é muito raro, né, Thiago? Muitíssimo muito raro. A ideia maquiavélica de destruir o que o antecessor fez é cruel. Muito poderosa. Pros seus seguidores, pros seus ouvintes, pros seus amigos, nós estamos aqui em Joatuba, né, 50 quilômetros de Belo Horizonte. E aqui teve isso também, o pessoal tentou de toda forma, tem um prefeito aqui, que é até amigo do senhor Adonis, eles tentaram destruir uma coisa que ele tinha feito, outras coisas que ele tinha feito, justamente só por causa de politicagem, sabe? E você vê que o povo não embarcou, né? Não embarcou, porque as votações do Adonis cada vez só foram aumentando, né? Então, o terceiro mandato, cada vez com mais votos do que o anterior. E interessante que o Adonis, ele é de uma cidade próxima da gente, lá, que é Ladainha. E eu conheci o Adonis no meu primeiro mandato. Nós somos contemporâneos, e aí eu fui vendo que valeria a pena continuar na política. Eu já estava também achando assim, bom, eu fiz meu papel, agora eu vou passar para frente e vou sair desse ramo aí e vou seguir a medicina e tal. Mas aí eu conheci Adonis. Falei, não, agora eu já sei que não estamos sozinhos. Adonis é um prefeito que tem um perfil, sabe, que me agrada. E aí eu vejo Adonis o seguinte, um prefeito com o potencial de ser muito mais do que ele é. Porque tem pessoas que é mais ou menos igual jogador de futebol, que você dá a camisa da seleção brasileira. Para uns a camisa pesa, não é? Não é fato? A camisa ficou pesada no cara. E tem outros que eles sobram. Craque. Ele joga por ele e joga pelos outros. É os craques. Quando a coisa pesa, joga pra ele que ele resolve e tal, né? Então eu que vi o Rivelino jogar no meu time, Fluminense, então eu tenho essas lembranças que na hora que... Não, a coisa apertou, joga pro Rivelino ali que ele vai saber como é que faz. Então é mais ou menos isso. O Adonis, ele é um prefeito que ele sobra, que ele tá sempre na frente. Ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Nós entrevistamos ele aqui, nós tivemos umas boas risadas. Não sei se você chegou a ver o podcast dele. Eu vi uma parte que a gente, né, um dia não estava antenado. Mas agora você vai ver depois aí completo, você vai ver que trocamos várias experiências legais e ele é um cara ímpar mesmo. Mas agora vamos falar do Dr. Geraldo. O senhor hoje está pré-candidato a deputado estadual? É isso mesmo? É isso mesmo. Pré, sempre fala pré. Porque tem pessoa que quer sabotar a gente a falar, né? Então vamos falar pré. Exatamente. Até a convenção nós vamos nessa sim. E a convenção ocorre quando, hein? Vai ser ou dia 20 ou dia 24 de julho, ou 23. Aí já vai poder parar com essa besteira de falar pré. 20 a 20 aproximadamente de julho já tem a convenção, né? Passou na convenção, já é candidato, né? E qual que é a diferença do senhor hoje na política, na sua visão política, na
sua relação com a política, de quando o senhor chega para prefeito. Não, chega para prefeito não, porque o senhor chegou para prefeito com uma visão de quem não conhecia. Mas quando o senhor vira prefeito de Italete, se torna prefeito e começa a agir como prefeito, entender como é que o jogo funciona, como é que a coisa funciona, qual que é a diferença do senhor daquela época pro senhor de hoje? Bom, eu quando virei prefeito, eu já tinha andado o município todo. Já tinha conhecido toda a realidade. Conhecido mesmo. A ponto de, certa vez, eu ter ido num lugar que eu tive que desbastar o mato de facão para entrar. Tive que entrar porque não tinha, a estrada era um carreiro. Tá? Então, eu cheguei lá. Aí a noite caiu, falei, bom, eu não vou acertar passar naquele mato fechado daquele jeito. E aí o homem foi muito solícito, não, você pode passar a noite aqui e tal. E aí, eu noitei lá naquele lugar. Aí no dia seguinte, né, acho que terem tomado conhecimento que eu tinha passado por aquele setor, né, um concorrente foi lá. Aí chegando lá, o homem com toda a simplicidadezinha dele, tomando um cafezinho lá e tal, e chega e fala assim, o senhor conhece o doutor Geraldo? Ele falou assim, aí o senhor tá sentado, ainda tá quente, ele dormiu aí. Meu Deus do céu, né? Então, a gente fez realmente conhecimento, né? De onde é que a gente estava se propondo a governar. Então, o que aconteceu? Um lugar que nunca tinha ido uma moto. Olha que moto... Passa em qualquer barco. Onde é que moto não vai, hein? Né? Todo lugar. Pois lá não ia, não. Não ia. E você, para ir andando, você tinha que ir com muito cuidado. Você poderia cair numa barroca, um precipício lá. Tá amarrado. Então, sem brincadeira, o lugar era mais ou menos isso aqui de largura para passar. Tá? Aqui tinha um precipício, aqui tinha outro. O lugar era assim. E aí, eu cheguei lá, né? Imagina se um cara desse quer ver política na frente dele. Aí o homem já foi, já 5 pedras na mão. Aí eu falei, literalmente, né? Eu sou aqui nessa, né, vivendo aqui, você tá há quanto tempo? Ele falou, decora assim! Não, de aquele jeitão, né? Já é muita conversa, né? Aí eu falei assim, o carro já veio aqui? Né? Falou assim, não, e eu vou morrer sem ver um vir. Aí eu fui, né, despedi dele e tal, não prometi nada não. Eu falei aqui, né, foi bom porque eu conhecimento, né, de ter ido naquele lugar. O nome do lugar, Pilão Sem Boca. Um dia eu mostro pra vocês a foto de lá como é que é. E aí, eu tava lá, parecia que tava mais perto do céu, naquele lugar alto lá, tá? E aí, eu assumi a prefeitura, ganhei a eleição. E meses depois, o pessoal de lá, vizinhos a esse, né, me convidaram para um churrasquinho. Vamos fazer um churrasquinho lá para comemorar o calçamento da ladeira que o senhor fez lá para poder dar acesso para o pessoal ir de carro até lá em cima e tal. E eu falei, perfeitamente, vou sim e tal. E fui nessa comunidade lá. E quando eu cheguei lá no churrasco, todo mundo, alegria toda, o pessoal, a simplicidade toda e tal, eu vi aquele senhorzinho que falou aquele negócio para mim. E aí eu falei, vocês querem que eu dê uma palavra? Então, sim, senhor. Então. Falei, mas eu gostaria que aquele senhor viesse aqui para perto de mim, aquele ali, ó. Que era o que aí eu cheguei, não tava com muita animada. Já tava com 5 pedaços de carne. Não, aí já tava uma alegria, já tinha, né, batido uma carne boa e tal. Aí tava todo feliz lá e tal. Aí eu falei para ele, Antônio, muito bom tá vendo o senhor aqui. E eu vou me recordar que o senhor falou para mim que o senhor ia morrer sem ver um carro chegar à porta da sua casa.
Porque naquela época, quando um paciente daqueles passava mal lá em cima, tinha que improvisar uma cama, a cama virava maca, e eles conduziam a pessoa até lá embaixo para colocar na ambulância. E aí eu falei, que alegria de ter o senhor aqui, e o senhor na época ter me falado aquilo, que ia morrer sem ver um carro chegar na sua porta e tal, e tinha mais 12 famílias encravadas lá em cima, né? Mas ainda bem que o senhor não morreu. Quando eu falei isso, mas foi tanta palma que o pessoal deu pra mim, eu fiquei muito feliz, porque eu acho assim, tem que ser um por todos, todos por um, né? Como é que pode um governante ver 12 famílias encravadas num lugar que não vai sequer uma moto e não se comover? E eu me comovi com aquilo, e aquilo me deu inspiração não só para isso, como para fazer outras 15 ladeiras do município e fazer com que todo mundo chegasse um carro à sua porta. Onde não ia carro, eu mandei abrir. O senhor saiu com quantos por cento de aprovação? 86%. 86%, Rafael. Você não tem 86% dentro da sua casa, Rafael. Não, eu não me aprovo 86%. Não, eu acho que ele é uma unanimidade, porque ele fez questão de bagunçar bem o cabelo dele, nem assim eles aceitaram ele bem lá. Então ele lá é bem assim. Eu não me aprovo nem 14. E como é que o senhor vê a política hoje? Porque a política tem mudado diariamente, eu acho que tem mudado para pior, né? Há quem discorde, mas eu acho que a política tem mudado para pior. Eu acho que a informação, o acesso rápido à informação, ele tem deixado a política banalizada, tem dado voz para pessoas que não tem que ter voz. Porque Tem que ter pessoas... voz, cara. Tem que ter, mas no racismo tem que ter voz? Não. Então é isso que eu tô falando. Não, então mas é vamos isso. lá. Isso deu. Essa entendeu? informação deu voz pra muita gente. Deu muita também. muita gente boa também, mas muita gente que eu tô falando. Mas ele sempre falou, mesmo sem ter rede social. Mas hoje em dia racista bom, racista morto. Tijolada na cara, na cabeça, entendeu? verdade. Então pronto. E o que você vê hoje, essa nova política, né? O que você acha? Eu acho que o pessoal precisa aprender a usar melhor a internet. E quando isso vai acontecer, vai ser muito bom. Acho que a informação é uma coisa fantástica. Mas o que está acontecendo hoje é que muitas vezes você vê pessoas aí que são bombadas na internet. Mas são pessoas que não têm o menor preparo para assumir um cargo público. Não se preparou para aquilo. Preparou para conseguir audiência e tal. E vocês podem olhar que tem pessoas que têm milhões de visualizações, milhões de seguidores, mas quando colocam ele no cargo, não acontece. Não sabe fazer o que fazer lá. Porque ele não foi preparado, não foi exatamente para aquilo ali. Tá certo? Cada um no seu canto. Então é igualzinho. Eu desejo ser jogador profissional. Mas não é bem assim. É uma peneira. Tem que ver esse passo. Tem que ter aptidão. Tem que ter aptidão. Né? E eu falo para você, isso está ao alcance de todos. Eu não acho que a pessoa que tem pouca instrução não tenha condição de ter um cargo. Tem sim. Conheço pessoas inteligentíssimas que fizeram bons mandatos, mesmo com pouca instrução. Mas foram ver a realidade do povo e procurou boas assessorias e aprendeu como é que faz. E fez. Então, eu vejo isso, que é preciso. Pessoas que têm facilidade de comunicação, que se preparem para amanhã ter as pessoas que vão substituir. E também tem aquele negócio também que é muito importante que político ou qualquer pessoa que vai assumir um cargo, ele tenha a mínima noção do mundo que ele vive. Tem cara que não tem noção, tem cara que... O cara tá no Instagram ali falando as coisas e fala assim, véi, ouvi outro de um cara, eu já comentei com você que o cara tinha um Camaro, aí o cara me para no posto de gasolina e fala, me pergunta, o preço da gasolina tá ruim pra você? Ele, não, toda vez que eu venho aqui eu ponho R$400. Não, cara, é o famoso, é a famosa meritocracia do herdeiro. Universo paralelo. Já tá em Nárnia. Mas eu falo para vocês que isso não é só na política, não. Isso é inerente a todas as profissões. Tá? Eu acho que você já deve ter visto muitas coisas que aconteceram na medicina, erros. Você já deve ter visto no jurídico, erros, na engenharia, prédios que caiu, ponte que caiu. Tudo isso aí existe em todas as profissões. E as pessoas apontam mais para o lado exatamente dos políticos, mas isso daí não é inerente à política. A política não é uma ilha no meio de um país, não. Ela está no contexto. No contexto ela está. E eu vejo assim, a política como uma coisa mais fantástica que existe. Porque
Nós precisamos disso mesmo, de ter um serviço público bom. E para isso existir tem que ter governante. Não é possível existir serviço bom. Eu conheço, por exemplo, um país na África que lá ninguém paga imposto. Mas também lá, chama Serra Leoa, lá ninguém paga imposto, mas também não existe serviço público. Lá funciona assim. Se na sua rua tem, sim, um poste na frente da sua casa, você vai lá e você mesmo troca a lâmpada dele. Certo? Senão, ali fica escuro. Então lá, você vai andando na rua, é assim, ó. Essa rua aqui tá clara, ali adiante tá escuro, lá na frente tá claro. Porque não existe também o serviço público. Ninguém paga e ninguém também usufrui. Eu acho certo assim, é pagar e usufruir. Sabe? Ser bem atendido. Igual o SUS, por exemplo. Estava trocando uma ideia com o prefeito Adonis sobre isso. O SUS precisa o quê? Menos dinheiro na política e mais dinheiro na saúde. Não, mas aí o Bolsonaro me conta 4 milhões de saúde semana passada. Desculpa, eu não queria nem falar. Por quê? Eu tô com ódio. Mas vamos lá. Eu não quero nem citar o nome desse caboclo. Cortou 4 bilhões? 4 bilhões de saúde. Semana retrasada. Como é que você vê isso, seu médico, não da pessoa do excelentíssimo presidente, mas da atitude da sua não, só assim, você sabe muito bem que eu odeio ele com todas as forças da minha alma. Mas o maltratamento à política na esfera federal é histórico no Brasil. Não é só o Bolsonaro. Você sabe que eu odeio ele. Não vamos mentir e falar que é só o Bolsonaro. Não. Isso é histórico. A política federal sempre virou e falou assim: nós temos o SUS, se vire aí. Desde quando o SUS foi criado, quando ele veio com muita verba e ele era muito atrativo. Todo mundo achou, vai ser ótimo. Eu vou pular dentro do SUS. Tá? O SUS, todo mundo abraçou o SUS maravilhosamente. Só que o que aconteceu? O SUS não foi recebendo verbas que acompanhassem as despesas que ele causa. Porque o SUS é um programa maravilhoso, universal. Você acessa ele. Você caiu ali na rua, você tem acesso a ele. Se não fosse se você tivesse um plano de saúde. Só um minutinho, se não fosse o SUS, acho que tinha morrido muito mais gente nessa pandemia. Você tá doido, o Brasil sem SUS. Ou você via, eu falo pra você, eu convivi dentro do hospital, porque no começo da pandemia, quando o trem estourou, minha filha mais nova, Manu, beijo, papai te ama, filhota. Minha filha mais nova nasceu durante a pandemia. Eu convivi dentro do hospital. A ala era diferente, né? Porque é uma doença muito contagiosa. Mas a gente via, eu ia na porta, quando eu ficava lá no hospital com minha esposa, eu ia na porta, você via os profissionais da saúde chorando, tipo assim, ou porque perdeu um paciente que se apegou, porque no final das contas, né, se apega, não tem jeito, né, doutor Geraldo? Sim. Ou porque tá esgotado e não quer ir embora, porque não pode ir embora, porque vê que aquele momento como um momento crucial. Cada hora de sono desse cara é uma pessoa a mais que morre. Velho, olha pra você ver, e como é que a gente não valoriza, como é que a gente, o Rafael falou, de outros governos, não vou culpar só o atual governo não, de outros governos, como que a gente chegou nesse ponto do SUS ter que fazer as coisas na tora, SUS você pegou, cada hospital que você vai aí tem um diretor que vira e fala assim, eu vou bancar essa porra aqui, porque vai fazer desse jeito e foda-se, entendeu? E eles pagam depois, porque tem filha da puta que vai lá e processa eles ainda, velho. Eu trabalho no hospital, né? Que lá atende bem o SUS. É uma Hospital Samaritana. E lá tem ótimos cirurgiões, ótimos anestesistas, corpo de enfermagem maravilhoso. Tá? Inclusive, nos últimos 60 dias, o hospital promoveu 467 cirurgias em 2 meses. A maior parte de cirurgias oncológicas. Você sabe que cirurgias oncológicas são aquelas que têm que ser resolvidas com 6 meses. Que pode evoluir, né? Não pode deixar passar. Não pode. Não. E se tornam inoperáveis. E só aproveitando aqui, sou pré-candidato, vou tocar novamente no pré-candidato. O SUS é uma das pautas de trabalho do senhor? Com certeza. Eu trabalho para o SUS desde quando eu me formei. Nunca saí desse. Esse, para mim, sempre foi a mola mestra. Olha só que bacana. Não, o SUS ele é, para alguns médicos, você pode perceber, ele é tipo viciante. Sim. O cara não sai do SUS, velho.
Você vira pro cara e fala, vou te dar 50 mil, o cara não quer. Cara, isso aí deve ser uma gratificação enorme, porque todo mundo, eu pelo menos, deve todo mundo, não, eu vou generalizar. Quando eu era novo, eu sempre falava com minha mãe que eu ia ser médico. Falava, mãe, você é médico, você é médico, você é médico. Acabou que eu criei outros caminhos, não tive a inteligência e a paciência e a perseverança que o Dr. Geraldo teve, né? Pra estar lá, porque você passou por maus bocados também, né, Dr. Geraldo? Né? E eu falo pra você, deve ser muito gratificante você tá fazendo aquilo ali, você olhar assim e falar assim, nossa, aquela donazinha ali, Dona Maria, ela não tem dinheiro pra comprar pão, mas ela fez um transplante de rins. Entendeu? Sabe, isso deve ser gratificante. Isso me emociona não estando inserido no contexto. E em relação, vamos falar assim, como que o senhor acha que como deputado será possível o senhor trabalhar essa pauta do SUS? Eu vejo o seguinte, eu já vi um vereador sozinho lá em São Paulo prender os outros 18. O das Artes. Tinha 19 vereadores. 18 estavam praticando corrupção. E aí ele sozinho prendeu todos. Seguiu. O The Punish, né? O justiceiro provar estava rolando lá. Então, o perigo seria se os 19 tivessem naquela mesma coisa, né? Mas, eu falo pra você, só... Uma andorinha só faz verão. Faz verão. Faz verão, também concordo. Então eu vejo assim, muita coisa que eu vejo na Assembleia, eu fico pensando, eles são focados muito voltados para a eleição. Então, na eleição, eles aparecem com muita coisa boa para o povo. Passado o período eleitoral, eles desaparecem. Na rua eles falam. E eles deveriam continuar os 4 anos daquele mesmo jeito. Mas na rua eles falam assim, aproveita que tá na eleição, pede agora que tá na eleição, porque acabou a eleição, acabou. Isso é uma cultura de forma errada, né? É uma forma errada de ensinar. Eu não sou focado em eleição, não. Eleição passa daqui uns dias e a vida segue. E é por isso que eu fui bem aprovado lá, porque eu já entrei no primeiro dia de mandato já trabalhando. Ainda falei, eu vou trabalhar 3 anos e o último ano é só para arrumar a casa. Aí o próximo que entrar já não pega aquela bagunça daquele canteiro de obra, tudo por inacabado. Entendeu? Então, vamos arrumar a casa. E realmente foram 3 anos assim de muito trabalho. Planejamento. No último ano, o que faltou terminar aqui? Isso aqui, vamos aqui. E aí, conclusão. 86% de aprovação. Veio pro segundo mandato sem eu fazer nem campanha. Eu fui reeleito. Inclusive, na época, eu nem era candidato. Com a desistência de um companheiro nosso, eu tive que assumir a posição de candidato. E aí, fui eleito. E no apagar das luzes, eu entrei e fui... Pela diferença. A primeira vez que teve uma reeleição lá. E não fiz esforço para fazer. Não, ela veio naturalmente, veio suave. Porque o voto mais barato que tem é o voto comprado, né? Se eu escutei o senhor falando isso. Exato. Porque o cara chega lá, ele compra um voto, né? E depois a pessoa chega e vira e fala assim, aqui, você falou que ia asfaltar minha rua lá, ou você falou que ia arrumar um jeito de ter remédio aqui no posto, na UBS aqui, o senhor não deu, ele vai virar para você e falar assim, meu filho, o meu compromisso com você era aquele dinheiro que eu te dei lá, acabou. Não é verdade? Se o senhor tá no interior, você ouviu muito isso, né? Outros políticos fazendo isso. Sim, inclusive eu passei por uma experiência de um eleitor, e ele falou assim, eu nunca mais deixo de votar no senhor, doutor. E por quê? Não, porque eu sempre votei assim, a pessoa me dava um boné e uma nota de 20 dentro. Mas quando eu precisei de um ultrassom para minha mulher, eu não tive. E o ultrassom... mais de 20 reais. Eu tive que pagar R$80 na época. E aí o senhor deu um ultrassom para minha mulher no primeiro semestre, no primeiro trimestre, segundo e terceiro. Quer dizer, ela passou por 3 ultrassons graciosamente. Então, eu falo para você, nunca mais eu vendo meu voto, porque nenhum vai dar 240 do meu voto. Então, para você ver, a pessoa é humilde, mas eles fazem conta. Uhum. Eles têm noção. O problema é achar que o brasileiro é burro. Não. O brasileiro é o povo mais inteligente que tem. Uma vez eu fui à Suíça
E sabe o que o Suíço falou comigo? Falou comigo assim, esse povo do Brasil é muito inteligente, porque lá troca de moeda todo dia. Aqui na Suíça, se trocar de moeda, a gente nem acerta, dá troco. Fiquei impressionado. O Suíço falando por aí. E o senhor aqui, eu vou mudar um pouquinho o contexto aqui, o senhor Rafael Marmuth, se eu me permitir. Não. Aqui, me conta, antes que eu esqueça, me conta a história do cavalo, porque o pessoal tá falando da história de cavalo, agora quer saber que história é essa do cavalo. Olha, eu já me arrependi tanto de ter contado isso pra dois. Mas é o seguinte, quando eu for pro interior, né? Imagina vocês, vai da capital, vai pro interior e tal, aí os seus filhos começam a crescer, aí você começa a pensar assim, o que meu filho gosta? E a felicidade da gente é ver os filhos da gente felizes, velho. Então, eu vi que meus filhos gostavam, era exatamente de cavalgada. Gostava de montar um cavalo, e viveu. Assim, ó, pai, eu montei no cavalo, não sei quem. Eu falei, não, eu tenho que providenciar um cavalo aqui, que daqui a pouco eles nem param mais aqui em casa. Aí eu comprei um cavalinho. E aí, olha, aqui tá aqui o cavalinho e tal. Aí começou o negócio seguinte. Eles montaram o cavalinho, ia até a esquina e voltavam. Aí vinha o outro vizinho, não tinha o cavalinho. Oh, deixa eu montar no cavalinho. Os meninos deixavam montar no cavalinho. Depois da 20ª ida na esquina e voltar, um deles veio chorando. Ô, pai, o que é? Salgadinho não tá querendo mais sair do lugar, não, o cavalinho. O cavalinho ficou esperto. Ele falou, esses meninos estão fazendo hora comigo, não vou lá mais não. Ele vai e volta toda hora, né? Pô, 20 meninos. Eu falei, não, peraí, mas quantos que estão montando? Era a rua toda, montando no cavalinho. Então, o cavalinho virou um cavalinho social. Socializar. Aí começou o seguinte. E o pai dos meninos começou também a ver que era muito divertido aqui. Aí resolvi também comprar um cavalo para mim. Aí eu também comprei para outro, comprei para a esposa, comprei para outra filha, então, e fomos levando. Aí, o que aconteceu? Um certo dia eu fui a uma cavalgada em uma cidade vizinha, Ouro Verde, Minas. Chegando lá, foi uma verdadeira maratona, porque eram 24 quilômetros para ir e mais uma volta lá dentro, né? Aí já passa de 30, né? Uhum. Aí imagina, mas eu tanto para voltar, quer dizer, você imagina? E aí quando eu já tinha, na volta, andado uns 8 quilômetros, aí caiu a noite. E a vantagem que tem de você andar a cavalo é que não é preciso soprar bafômetro, né? É, você pode? Tem toda uma lógica. É o cavalo que sopraria. Já tinha tomado umas lá e tal, né? E quando chegou aí com aquela maratona, A cavalgada sem tomar uma não dá, né? e mais umas também naquelas e tal, veio o sono. Mas o meu cavalo, ele conhecia a estrada. E ele me trouxe. Eu vim dormindo e ele me entregou em casa. E ele andava devagar, sem trotar, certamente me protegendo, né? Ou é leal demais esse bicho, né? Extremamente Muito inteligente. incrível, muito incrível. Nó, é muito Extremamente. inteligente. Muito incrível. mesmo. Bicho é foda. Veio numa passada que não balançava muito, né? E eu cheguei em casa, né? Eu cheguei que eu vi as luzes da cidade e tal. Falei, nossa senhora, mas eu tava lá no chuveiro, num lugar chamado chuveiro, né? Falei, caramba, acordei e já tô aqui na cidade. Então, o cavalo colocou coberta nele, né? Do café quente. Sem açúcar, toma um cafezinho. Boldo. Inclusive, aconteceu mais um, que eu ainda fiz um agradecimento a ele na hora. Eu já tava meio... Eu cheguei e ainda agradeci. Agradeço você, meu amigo, por ter me trazido. Se ele tiver te respondido, é um problema. Eu fiz o mesmo agradecimento que eu fiz na época que eu fiz a primeira comunhão. Que na volta eu sofri um acidente na escadaria da igreja e eu bati o joelho, isso é muito sangue, o joelho ficou muito doído e tal. E o meu amigo me trouxe, falou, não, pode subir aqui que eu vou te levar no Cacaio. E me levou até em casa.
Quando eu cheguei em casa, eu fiz essa mesma fala. Eu não tinha tomado mais não, porque era novo, né? Eu falei, agradeço você muito, meu amigo, ter me trazido até aqui e tal. Não tinha como chegar, não tinha nem como andar. E ele me trouxe. Eu tinha ficado mais por último, todo mundo já tinha ido embora. Você tem até hoje? O amigo e o cavalo? Sim, ele hoje mora em Belo Horizonte, meu amigo. O cavalo ou o amigo? Ah, o amigo. O cavalo veio a falecer, deve ter aproximadamente uns 2 anos. Porque, deve ter um sofrimento, né? Como se fosse alguém da família. Porque um cavalo, ele vive até 30 anos, aproximadamente. Né? Ele já tinha uns 12 anos, quando eu adquiri, ele ficou comigo quase uns 20 anos. Como é que é o nome dele? Macarel. Macarel. E o mais incrível dele é porque ele tinha uma explosão muito grande. A primeira vez que eu montei nele, ele me jogou no chão. Você quer o de pirueta? Eu voei. Tinha uma cerca. Ele bateu o peito na cerca e eu voei, caí em cima de uma bicicleta. Caí em pé. Já pedalou, você não queria de cavalo, nem de bicicleta. E aí eu vi que ele, na verdade, ele era estressado. Sabe? Eles praticavam um esporte, aqueles esportes que bate no cavalo. Então o cavalo, ele entendeu na hora que falou, era uma brincadeira de entrar e apartar uns bezerrinhos assim e colocar no curralzinho. Mas ele ainda tinha lembranças daquele esporte que eles batiam nele para ele dar tudo o máximo que ele podia dar. E aí ele se comportou como se tivesse no esporte, não por maldade a mim. E ele me jogou no chão. E aí eu voltei a montar nele e tudo. E aí eu decidi tratar dele diferente. Eu levei ele para dentro de casa, levei ele para a garagem da minha casa. Todo dia dava banho nele, lisava ele, dava comida na boca e tal. E aí ele foi parando com aquelas coisas. Já não era mais explosivo. Ele era o cavalo da paz. Ficou dócil. Totalmente dócil. Que legal, cara. Ficou. E eu nunca tive cavalo. Você já teve, Rafa? Graças a Deus. Dentro dessa casa não cabe. E ainda me lembro que um amigo meu chegou a falar pra mim, tipo, quer te dar um conselho? Eu falei, qual é? Não monta mais naquele cavalo, não. Aquele cavalo não é pra você. Ele falou isso pra mim. E eu... No caso, você era alguma coisa pro cavalo, né? E também tem aquele negócio. Se você... Provavelmente, se você não pode montar no cavalo, a culpa é sua. Ou a culpa foi de alguém, porque a culpa não é do cavalo. O cavalo não é mau, velho. Você não vê um cavalo correndo atrás de ninguém de sacanagem. Mordendo, querendo morder. Assaltando os outros. Não, nunca viu, cara. É um animal, velho. E ele se comportava... Inclusive, era interessante, assim, que ele ia participar da prova, assim. Ele tava ali de sonso, distraído e tal. Com um pouco... ligava o som, por exemplo. Né? Ligava o som, ele entendia, ó, já vou ter que ficar de prontidão. E ele tava naquela posição de descanso, stand-by, ele já se aprumava. Ficava na posição já de partir. Aí, a hora que eu dava um sinal lá, já partia com tudo. Né? Já era condicionado. Uhum. Então, eu entrei, falando, não, quero você para passear, não é mais para isso aí e tal. E eu conversava mesmo com ele. Conversava e depois de um certo tempo fazia sinais para ele e tal. E o cavalo é igual o cachorro? Você chama, ele vem? Muito inteligente. Você chama assim, igual você vai lá, O cachorro não tem nada com o cavalo na E outra coisa acontece é o seguinte, o cavalo, normalmente assim, quando você pega o cavalo, a primeira coisa que ele faz é dar as costas para você. Quer dizer, ele já fica na posição de defesa, se defende com patas, né? Uhum. Então eu nunca aceitei. Então o cavalo entrava e já falava, vira. Cara, vira. Aí assistindo com ele até, a hora que ele virava, frontal pra mim, falei, agora nós temos conversa. Com você nessa posição, não. E o mais interessante é o seguinte, que você pode muito bem domá-lo dando tacada nele, como pode simular com coisas que não dói. Por exemplo, você pega um saco plástico e passa nele. Ele vai reagir com o quê? Um coice. Depois ele começa a ver que aquilo não foi uma agressão. Pô, aquele cara encostou, foi um balão de plástico em mim. Uhum. Ele não me bateu. Aí ele começa... Depois ele nem dá mais coisa. Aí você vai e começa a passar aquilo no corpo dele, ele arrepia todinho. Ele sente muita cócega, né? Uhum. Aí você vai começando a passar aquilo nele. Ele vai... Depois ele começa a ver que aquilo não machuca ele. Não machuca, não incomoda ele, nada. E
eu inclusive vi um vídeo de um cavalo que ele tinha aversão à água. Eu não sei se ele já foi afogado ou qualquer coisa desse tipo. Sei que ele não passava dentro d'água. E aí, foi considerado um cavalo imprestável, né? Até que chamaram experiente, né, no assunto. E ele então colocou um plástico da largura de uma fita, mais ou menos uns 5 centímetros assim, azul, como se fosse um rio. E aí veio com o cavalo, quando o cavalo chegou naquele plásticozinho no chão, azulzinho, parecendo água, mesma cor, ele refumou. O cara foi e pulou aquilo pra ele. Aí então eu chamava ele, vem cá, pula. Aí ele pulou. Pulou, beleza. Aí ele foi e cortou um plástico mais largo. Ela novamente quando viu que o rio era mais largo um pouquinho. Refugou de novo, pulou. Aí pula. Aí pulou. Aí depois pôs um maior, mais largo. Na hora que ele foi pular, ele não conseguiu, mas pisou no plástico. O que ele viu? Ué, eu pisei no plástico. Não aconteceu nada. Aí levou pra água. Ele pisou na água e atravessou. Experiências, não é verdade? Então o que acontece? Tudo isso nós temos que aprender com eles. E é verdade. Eles sabem muita coisa. E agora vou dar mais uma vez o contexto de um assunto que eu achei interessantérrimo, uma pesquisa que eu fui fazendo, algumas pesquisas antes de ter esse bate-papo com o senhor, esse papo aberto, é sobre o projeto social que o senhor faz parte. O senhor pode falar um pouco sobre? Quando eu fui para o interior, eu fui convidado para trabalhar numa cidade de índice de desenvolvimento muito baixo. E aí eu falei, mas vocês não têm estrutura nenhuma aqui. Eu tenho uma especialização, eu não tenho como desenvolver um bom trabalho aqui. Mas doutor, nós precisamos tanto de você. Você quando formou lá, não fez um juramento de olhar pelos mais carentes? Aquilo me pegou de cheio, rapaz. Eu, na hora, tomei aquela na cabeça. Pau! Falei, e agora, como é que eu falo? Maior do que o trote. Que eu não vou ficar nessa cidade, né? Falei, não, eu vou ficar nessa cidade. Mas eu tomei como decisão, eu ia ficar lá, mas eu ia fazer acontecer. E aconteceu que o cara meteu a mão na máquina lá e a máquina comeu os dedos dele. Eu então promovi um enxerto nos dedos dele e deu tudo certo. Pegou. Depois deu uma crise de febre maculosa das montanhas, que é uma doença raríssima, causada pelo cepa de carrapato. E uma bactéria mata antes do resultado chegar. Então você pode pedir o exame, mas quando o exame chegar, o paciente já se foi. Então você vê, é um desafio muito grande, né? Então você já ouviu falar na rickettsia. A rickettsiose, ela nos Estados Unidos é conhecida como rock fever, ou febre das montanhas rochosas. Uhum. E essa doença veio para dentro desse município. Nossa! Eu estava recém-chegado de um congresso, já tinham falecido 5 pessoas. Se achava que aquilo fosse alcoolismo e tal, e até que um dos que faleceu não bebia. E aí, quando eu cheguei, estava esse quadro aí. O pessoal não queria nem saber de dar uma carona para ninguém da cidade. Só passava na estrada, falasse que era dessa cidade, negativo, não davam carona. Ah não, diz que tá tendo uma moléstia lá, peste, uma coisa, tá matando gente e tal. E eu cheguei e deparei com esse quadro. E aí, eu comecei a desenvolver estudos sobre o que seria aquilo.
e solicitei que o prefeito da época comprasse um kit, uma medicação que era específica para isso. E ainda falei para ele, ó, tá aqui, eu preciso que você compre isso. E caso não compre, você já pode me dar meu boneco, eu também não vou ficar. Então ele falou, eu vou comprar o material todo, toda a medicação, e eu inclusive não vou deixar no hospital para que ninguém consuma esse medicamento, eu vou deixar na sua casa. Falei, tá feito. O medicamento foi todo guardadinho lá no armário, lá em casa. E aí veio uma festa na cidade e tal, e falaram, ó, doutor, chegou um paciente lá com febre. Caso já eu retornado de viagem. E eu saí dessa festinha e fui lá nesse saúde lá no unidade mista. E aí eu analisei assim, falei, o medicamento tá aí, mas eu não tenho nenhum exame em mão. Eu vou agir diferente. No juízo, eu vou mandá-lo para Teoflotone, que é a cidade maior. Eu encaminhei esse paciente. Andaram um pouco, saíram da cidade, andaram um pouco, o carro quebrou. Quebrou. E aí o pessoal que passava na estrada falava, dou carona não. De jeito nenhum. E aí, até que eles conseguiram retornar para a cidade, já tarde da noite, mais de 11 da noite. Então eu decidi que eu trataria ele ali mesmo. Aí fui em casa, busquei o kit todo, trouxe. E ministrei a medicação. E no outro dia aconteceu um fato. Cedinho, eu já fui ao leito dele. Ô, doutor, eu queria te pedir uma coisa. Mais de 3 dias que eu não como nada. Tô com a fome. Quando ele falou isso, eu já animei com ele. Imagina, o cara que estava quase em coma, de repente já pediu alimentação e tal. Foi perfeitamente providencial. Aí febre sumiu, os sintomas sumiram. E ele voltou a outra coisa, que ele não estava mais andando. Voltou a andar. Falei, tá dando tudo certo. Aí no que eu estou acabando de atender, ele falou, ó, doutor, chegou um carro com mais 5 pessoas, com os mesmos sintomas. E traz o kit aí. Paulo, tratei 26 pessoas. Todas escaparam. Que bênção, hein? Todas. E as sorologias vieram todas positivas. A sorologia, ela vem 15 dias depois. E o sintoma começa hoje, com 3 dias o paciente vai a óbito. Que? 3 dias. A febre maculosa, né, que eles falam muito. Maculosa. É o carrapato estrela. Exatamente. Você que gosta de ficar acariciando capivara em vez de rir. Não é indicado, né, doutor? Exatamente, de animal silvestre, viu? É a mais perigosa. Porque isso aí é consequência do desmatamento. O homem adentra a mata, leva o cavalo, leva o cão. Volta de lá trazendo o carrapato. Que estava no tatu, que estava no macaco, que estava na capivara. E esse já vem com a bactéria. E o senhor comentou que o senhor tem um projeto também de mulheres que foram... Como é que é? Mulheres que foram mutiladas. Seja pela violência, seja por acidente de trabalho, ou seja por doenças nascência, né? Então, o que acontece? A pessoa que foi agredida, ou uma pessoa que foi um acidente de trabalho, ou que nasceu com um certo tipo. Então, eles ficam daquele jeito, né? Eles, por exemplo, mulher foi agredida. Ela vai conseguir proteção na justiça, mas as lesões que ela teve, as sequelas ficam ali. Então, Cada vez que ela se olhar no espelho, ela está sendo agredida de novo. Exatamente, isso aí. Inclusive, a maioria delas, depois que eu as operei, que elas saíram daquele quadro, falaram para mim, doutor, eu quero te agradecer, não é pela cirurgia não, porque você salvou minha vida, que eu ia me suicidar. Eu ia cometer suicídio, porque eu não tinha condições de fazer. Operar meu rosto. Então, esse trabalho a gente vem desenvolvendo e tem uma casuística boa e graças a Deus
Claramente, sem citar nome, mas chega coisa muito feia lá, assim, muito tenebrosa. O ser humano é covarde demais, Rafael. Se bate. Mas nós homens não prestamos. Se bate num cachorrinho, Vamos dar um exemplo pra você. Uma pessoa que chega sem o nariz, por exemplo, o que você acha? Nossa. Hein? Então, exemplo. E a coisa mas isso aí é um acidente ou uma pessoa? Agressão mesmo. O cara arrancar o nariz de outra pessoa. No soco. Ou na facada, sei lá. Não obrigatoriamente tem que ser um cara. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma do mesmo sexo também. Corta a xereca dela. Eu já tive essas duas situações, né? Foi homem, talvez foi mulher, às vezes foi da família. E lá às vezes foi acidente que tava... E como que funciona? Tipo assim, a pessoa faz um cadastro, como é que é? Esses casos vêm a mim. Eles chegam até mim. Porque uma das coisas que a informação traz, que faz bem, inclusive, é isso aí. Eu chego e falo, tem um médico aí que dá jeito em você. Ou tenta dar jeito. Que legal, cara. Prazerado. Meus parabéns pelo seu trabalho. Meus parabéns mesmo. E pela pessoa que o senhor, que o senhor mostrou ser aqui, porque acho que foi um dos que a gente deu mais risada, né, Rafael? Às vezes chegam com a venta no rosto, né? Às vezes não chegam mostrando o rosto. Com aquela venta, eu quero falar com você, doutor. Hoje não é comum, porque devido à pandemia o pessoal usa máscara e tal, né? Mas aconteceu isso, fora do período de pandemia, a pessoa chegar com a venda. E já teve vezes também de chegar e falar assim, doutor, tem uma mulher querendo falar com o senhor. Manda ela entrar. Não, ela disse que não vai entrar aqui não. Ela tá lá no corredor, assim, por fora do hospital, lá de fora. Aí eu ia até lá, chega lá, é um caso desse, uma pessoa mutilada. Nossa. E elas têm vergonha, cara, né, para pra pensar, velho. Ela usou a palavra certa. É uma pessoa mutilada. Um ser humano mutila outro ser humano por qualquer motivo. O ser humano tem que acabar. Não tem. E a pessoa tem, né, dificuldade de convivência social, né? É claro. Então, tudo isso. E também já teve casos assim, de eu ser procurado para operar uma catarata, por exemplo. E quando eu me deparei, a paciente tinha lábio leporino, por exemplo. Não sei o que é isso, você sabe? O lábio leporino, quando nasce, o lábio não se fecha, né? Não se completa. Perdoe minha ignorância, Rafael. Mas isso aí é esse nome, né? Muitas vezes fala que a criança nasceu com a chave na boca, coisas assim, né? E aí, eu operei uma com quase 80 anos, 70 e poucos anos. Final da vida, no final assim, né? No final assim. E valeu a pena, ela já teve ela hoje é muito feliz, né? O senhor mantém amizade com esse povo? Com esse povo que você ajuda, com esse povo que você conversa? Algumas passagens são muito legais. Uma vez eu encontrei com uma assim, eu fui à igreja lá, né? Então, tudo isso é assim. Às vezes o encontro é casual. E aqui, eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Nós vamos ter, provavelmente o senhor é pré-candidato. Se é pré-candidato, nós vamos ter um soldado lá brigando pelo Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde com investimento, então vamos ter um soldado lá mesmo, podemos contar assim com o senhor vai estar lá assim, ó, gente, pode dormir tranquilo, que aquele vereador que é lá de Embu das Artes, que eu falou, tá lá brigando pelo mais investimento no SUS, por mais investimento na saúde. Fala um pouquinho pra gente aí, vai ser assim? Vai ser assim e deve ser assim. E acredito que o mais interessante vai ser isso. Que a gente não vai entrar lá para fazer uma guerra com os colegas, não. Eu acho que todo colega que vai eleito, ele quer ver as coisas acontecer. Agora, não sei se ele está disposto a lutar e abrir mão de certos privilégios para enfrentar aquela luta. Porque normalmente acontece isso, da pessoa querer tudo isso, mas achar que quem vai dar jeito nisso é o outro. E quem vai dar jeito é a gente mesmo. Sabe? Eu falo assim, ó. Nós estamos aqui no meio, que nós precisamos que nossa vida tome rumo. E quem vai dar jeito nisso pra nós? Não somos nós mesmos? Eu tenho só um comentário. Tem um amigo a gente achar que é o vizinho que vai dar jeito pra gente. Tem um amigo meu que é um outro político que vai dar jeito. Uma frase muito boa. Cada cachorro que lama essa caceta.
Tropa de elite. Essa é uma das melhores. Tropa de elite. Você me desarmou. Deixa eu voltar aqui. Tropa de elite. Mas continua, desculpa, já recuperei o que eu tava falando. Então, eu vejo isso, sabe? A gente vai chegar lá e falar pra eles, colegas, vocês estão esperando o quê? São os deputados lá de São Paulo que vão dar jeito em Minas? Não, quem vai dar jeito em Minas somos nós mesmos, né? E nós vamos fazer aqui que vai dar jeito em Minas, porque nós somos aqui imbuídos de fazermos as leis e fiscalizarmos o governo, né? Então, não podemos só achar que é o governo que vai dar jeito, não. Não é o governo fiscaliza vocês, não é o Porsche que mija no cachorro, não. Ele acha assim, não, isso não é, o problema não sou eu. Inclusive, tem até uma história de um português, né, que recebeu um amigo em casa e ele virou pra mulher e falou, nós só temos uma cama, como é que vai fazer? Não sei, Joaquim, você que dá o seu jeito aí. Não, o jeito que tem ele dormir com a gente, mas tem uma coisa, ele vai dormir, mas você vai ficar no meio, Maria. Ela falou, eu no meio? Não, eu vou ficar na ponta, Maria. Não, você vai ficar no meio. Tenta temar com ela e tudo. Que ela, uma hora ele deu um bravo nela e falou, Maria, quem vai deitar no meio é você e tá acabado. Aí deitou a Maria no meio e ele ficou na ponta e o amigo da outra. No outro dia, a Maria tava pé da vida. Ele falou assim, Joaquim, esse amigo seu me beliscou a noite toda. Mó raiva. Ele falou assim, pois é, e você queria que eu que dormisse no meio? Pois é, né? Então é mais ou menos assim, né? Então, o outro que vai dar jeito, né? Então não é assim. Então nós temos a segurança de ter uma pessoa que vai estar lá, que vai estar brigando, e principalmente, em todos os aspectos, eu gosto de falar isso, que eu aprendi isso com um professor. A saúde está em todos os aspectos da sociedade, desde uma rua que você asfalta, como você diz, num contexto municipal, desde uma rua que você tira da poeira, que põe um asfalto, põe um bloquete ou põe um calçamento lá. Ele deu um exemplo disso. E aquela rua que o pessoal não chegava para buscar com ambulância. O aspecto da saúde está num contexto geral. E o senhor entende muito bem disso, né? Então a gente sabe que o senhor vai brigar por nós, né? Por mim, pelas minhas filhas, por todo mundo que... Uma pessoa que tem uma atitude igual essa, saiu de 86% de aprovação em 2 mandatos, num município que não tem a tradição de reeleger o prefeito, ruim essa pessoa não vai ser. Mau administrador não vai ser, né? Então, aqui hoje eu tô aqui para agradecer. Na época eu fiquei assim, achando que o Instituto tava puxando a sardinha pro meu lado, né? Você acha que fazer uma pesquisa, chega lá, depara com uma pesquisa dessa. Aí quando eu vi a pesquisa tava assim, 84% de aprovação. Falei, epa, tá errado, você vai fazer outra. Não, de jeito nenhum. Não aceito, não. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, não. Você vai fazer a pesquisa certa, honesta, vai procurar. E eles voltaram para fazer outra pesquisa. Eu briguei, vai fazer de novo. Chegou, voltou com a pesquisa. Deu 86. Empate técnico. 84, 86. A pesquisa, a mesma coisa, né? A estatística é uma ciência, né? Não teve erro, não. Foi certinho. Então, eu achei interessante que a pesquisa foi bem ampla e ela abrangeu realmente um número bastante expressivo de entrevistados. Muito bacana. E você tem 100% de aprovação aqui dentro desse podcast. Tá? E eu queria estar ensinando... Aí eu vou acabar inchando aqui. E essa aqui você precisa fazer de novo, não. Mesmo. Porque eu vim pro podcast pensando assim, eles vão me moer lá. Não, isso é a próxima vez. Nós estamos pegando ainda. Nós estamos pegando liberdade ainda. Daqui a pouco... Você quer fazer alguma consideração? Tem uma consideração para falar usando isso aí que você falou. Dá dinheiro, mas não dá liberdade, não. Você tem alguma consideração para fazer? Para a gente estar encerrando o nosso Joacast de hoje? Algum recado aí? Você pode estar olhando para a câmera, pode estar falando diretamente pro povo aí. Então, a única queixa que eu tenho a fazer é que eu achei que o podcast ia durar até amanhã. Uai, mas se deixar, nós ficamos aqui até amanhã mesmo, pessoal. Vou falar para vocês, se deixar, nós ficamos aqui até amanhã e nós vamos tomar cerveja com 2, 3 cavalos para levar nós embora. Não, vocês estão revolucionando. Obrigado. Realmente, vocês estão revolucionando a região aqui. Por exemplo, para levar para o estado de Minas todo, né? Porque realmente
é através de um podcast que a gente fica conhecendo as pessoas, porque eu nem sabia o que ia rolar aqui, o que ia me perguntar, o que ia sair. E é uma coisa, e é legal também fazer um comentário, que o senhor como futuro candidato, o cara não tá conhecendo você como político, não tá conhecendo você como pessoa. E uma coisa que da política, antes quando eu era cabaço imbecil, eu não entendia isso e hoje eu entendo. Uma das primeiras coisas que você tem que olhar do cara é o caráter dele. Se você, o político, olha o caráter do político. Primeira coisa, porque ele pode ter o projeto que for, se ele for mau caráter, ele não vai cumprir. E a segunda coisa é se esse cara sabe comer pastel, porque os caras não sabem comer pastel, não, né, Rafa? Os caras comem pastel, exatamente. Se o cara não sabe comer pastel, os caras queimam a boca, que você tem que abrir por baixo, né, Rafa? Tem toda uma técnica. E se o cara fizer nojo na hora de beber garapa, pode saber que aquilo ali tem caráter, não. O cara não conhece o povo. Peida fofo. Realmente acontece isso. E a gente aprende muita coisa com os contrários. Eu, por exemplo, quando fui prefeito, eu não era unanimidade. Né? Eu fui toda unanimidade é eu boa, fui, né? eu fui eleito com 62, quase 63% dos votos. Né? Mas não era unanimidade, né? E aí, lá chegando era assim, ó, vinha uns me dedar os outros. Falaram, ó, fulano e tal, tava falando mal de você aí e tal. Não, isso é democracia, isso mesmo. Ele falar e tal, e vamos trabalhar. Então, eu nunca aceitei essa questão da figura do profissional falar mal do outro com a intenção de cabalar mais a minha aceitação. Eu acho assim, ele não gosta do meu jeito, mas eu estou imbuído aqui fazer uma coisa em função do bem comum de todos. Então, ele fazendo isso aí para mim já tá bom. E aconteceu isso. E a gente acabou com aquela intriga que existia no serviço público. Passou todo mundo a trabalhar de forma irmanada. Porque eles viram que o prefeito não estava imbuído em saber se o funcionário é a favor dele ou contra da política. Para saber se ele é a favor de cumprir aquela função ali e eles aceitaram cumprir bem. E aí deu certo. É a conciliação. O termo vez ele é coesão. Ele foi um cara que trouxe coesão. Isso é verdade. Esperamos que faça isso também na Assembleia. Porque lá o bicho pega, tá, filho? Lá o desafio é o hard. Você tava ali no médio, agora você tá no hard. As minhas expectativas são boas. Eu tenho certeza de uma coisa, que todo mundo que vai eleito, ele tem sua forma de fazer o seu projeto dar certo. Certo? Então, eles entraram por uma via, outro entrou por outra via, outro entrou com argumento, outro entrou com outro tipo de argumento e tal. Mas todo mundo ali tem um modus operandi de trabalhar. O que nós vamos fazer? Aproveitar a inteligência deles ao bem de todos. Então, é onde que nós temos que mostrar para alguns que o melhor caminho é esse daí. Sabe? Pensar coletivamente, benefício de todos, que os recursos do Estado sejam distribuídos de forma bem melhor, bem mais igualitária, né? Levar em consideração uma população como essa aqui, que tem um caráter industrial muito forte, cidade que tem um potencial muito forte, mas que também, por trás da industrialização, vem os problemas ambientais e tudo que precisa de investimentos. Porque não é possível que aqui é uma cidade que é o coração de Minas Gerais, está aqui. Né? É nesse setor aqui que está, o setor que produz os melhores rendimentos para o Estado na área da indústria. Então, nós temos que olhar essa região e os problemas que advêm dessa riqueza que produz aqui, que espalha para o mundo inteiro. Advém também problemas. Então, de investimento para cá. E está no quesito da saúde. Né? Olhar a realidade do Vale do Mucuri. Olhar a realidade do Vale do Jequitinhonha. Distribuir direito esse recurso. Uma pergunta para o senhor, Geraldo, também. A gente está próximo de finalizar, mas é uma pergunta que eu queria fazer. O Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha era uma região antigamente que era ligada, quando você falava pobreza em Minas Gerais, automaticamente na cabeça da pessoa vinha o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Ainda é assim? Ainda existe um déficit muito grande ali na região? Eu considero que o Vale do Jequitinhonha desenvolveu mais em termos de recursos públicos. Você anda nas cidades do Vale do Jequitinhonha, você encontra todos os órgãos públicos. Então, isso já foi um avanço. Então, o Jequitinhonha diminuiu muito essa diferença. E o Vale do Mucuri ainda está mais abaixo.
até mesmo quando a gente olha a quantidade de emendas parlamentares que vão, o Vale do Mucuri tem recebido menos. Então a presença do deputado da região, que já conheça aquela região, é muito importante para a população de lá, né? E você acha que tem que ter mais gente? Tem pouca gente? Eu acho que tem que ter mais representatividade. Lá é muito grande, né? Lá tem 1 milhão de pessoas, então... Caralho! Tem um deputado só. O Arquichonha tem um deputado estadual, o Vale do Mucuri tem um. O município tem... O estado tem quantos habitantes? Então tem potencial para ter muito mais. Caralho, velho. 20 milhões, né? O estado tem? Aproximadamente. 20 a 22. Então, beleza. 20 avos e não tem representação. É, muito pouco. Muito pouco. Mas existe um desalinhamento na população de lá? O que é? Porque o pessoal não vota todo mundo. Sai muito candidato, sai pouco candidato. O que acontece lá? Bom, aí você falou num ponto. Questão de candidato. Nós temos que ter os candidatos lá para dar opção para o povo. Né? Tem que ter a opção. E Também também te dar um exemplo, por exemplo, a cidade que eu moro, por exemplo. Lá não tem outro candidato. Tem só um. Se não fosse eu entrar, não ia ter nenhum. Imagina, uma cidade de 45 mil habitantes. E muita gente vai de fora lá e lá antigamente tinha muita gente de fora lá e pegava os votos. Vão. E a gente não pode desfazer desses que vão de fora, porque alguma coisa eles levam, mas na verdade eles não vão deixar de cuidar da região que eles, da pátria deles maior, que é para ir jogar lá. Vamos fazer isso. Então isso é consequência. E vamos para a real, ele não vai nem saber mandar uma emenda porque ele não conhece lá, o senhor conhece. Exato. Como é que é? Vamos ser honestos. Não vai. E conhece a realista. Entendeu? Então, eu, por exemplo, me propus em buscar apoio nas cidades que eu conheço, onde eu sei que eu vou trabalhar por elas. Casa Joatuba, que está aqui hoje por também. exemplo, conheço tudo daqui. Tenho afinidade com o prefeito de quase 20 anos. Né? Conhecimento. Vocês são do mesmo partido, né? Sim. O senhor também é amigo do Fred? Fred Sim, Costa? sou amigo dele. Aquele deputado é do caralho. Aquela lei sanção eu acho muito legal, porque o cara que agride o animal, que agride um cachorro, que agride qualquer outro tipo de ser que só tem amor, tem que ser preso se eu mesmo. Conversar com o Fred 10 minutos, já ganhei meu dia. Então, gente, vamos encerrar agora. Senão o doutor Geraldo vai fazer uma caminhada muito grande. Nós também temos hoje que Rafael tem que fazer. O que você vai fazer, Rafael? Não sei, cara. Como fazer hoje? Aí tem série nova pra ver no Netflix, deve ter, né? Sei lá, deve ter. Doutor Geraldo, um prazer. Muito tá? prazer, Thiago, Rafael. Muito obrigado pela presença. Foi um papo muito bacana. Tá bom? E nós só temos a agradecer. Nós só temos a agradecer. Esperamos que o senhor volte outras vezes. Tá portado. Através de Belo Horizonte, de Betinho, onde a gente atende também. Nós estamos colocando nosso serviço à disposição de vocês e dos habitantes da cidade. Que bacana. Já parte o convite. Quando o senhor fizer a filiação como deputado, vem cá para a gente poder falar. Sem ficar fazendo palavra pré, sem ficar futuro, pisando em ovo de não pode falar disso porque senão vai dar problema, sabe? Quando puder, vem cá de novo. Você está convidado. Então, gente, nós estamos encerrando mais um JoaCast. O papo hoje foi muito esclarecedor, foi um papo muito bom com o doutor Geraldo, médico, amigo, uma grande pessoa e pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual. E Fiquem com Deus, pessoas. Muito obrigado. Voltamos com... dá o like aí, bando de capeta. Eu devia ter falado isso no começo, cara. E curte a parada e inscreve no canal aí, por favor, tá? Pelo amor de Deus, né? Tem alguma palavra pra falar pro povo aí? Eu vou dizer isso, que nosso compromisso é de estar alocando os recursos dessas cidades em que nós estamos tendo aceitação, como é o caso de Joatuba. O nosso compromisso realmente é trabalhar bem por essa população que acreditou em nós. E aí, a partir de cada votinho que cair ali, o nosso compromisso só vai aumentar. Só vamos cada vez mais olhar lá e falar, ali eu tenho que olhar com bons olhos aquele lugar e tenho que fazer o melhor de mim por aquele lugar. Aquele pessoal confiou na nossa proposta. E nós vamos fazer isso. É honrar. Palavra de escoteiro. Aí. Então tá, galera. Um abraço pra vocês. Boa noite e vamos que vamos. Valeu. Com Deus.